Cada irmão, de cada irmã que já está, ó Pai, aqui e aqueles que ainda vão chegar na ministração dessa palavra, Deus. Eu te agradeço pelo carinho de cada uma delas, ó Pai, e oro pedindo que o teu sangue, ó Pai, esteja os cobrindo, ó Pai, de todo mal, de toda maldade, ó Pai, de toda violência, de tudo aquilo que não vem da parte do Senhor sobre a vida dos seus filhos e filhas. Nós te agradecemos por tudo, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abre comigo lá em Mateus. Hoje eu vou pregar o Novo Testamento, né? Esse dia eu estava reparando, né, que eu gosto muito de Salmos, né? Eu estava pregando muito sobre Salmos e Antigo Testamento. Falei, vamos lá para o Novo Testamento, senão todo mundo vai falar que eu sou da Antiga Aliança. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Mateus, capítulo 23, do 1 ao 12, né? Diz assim: Então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque só um é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós, irmãos, e ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, ao qual estás no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu gosto dessa palavra de Jesus porque ela mexe com a nossa estrutura emocional, espiritual e sentimental. Porque eu amo Jesus, porque Jesus ele era muito transparente na sua fala com as pessoas, né? Jesus era muito transparente quando ele olhava o comportamento de algumas pessoas e lembra que aquelas pessoas muitas vezes falavam algo e não praticavam. Não é diferente que nós aprendemos aqui. Pois, como eu disse, Jesus conhecia os corações daqueles que os questionavam e faziam perguntas inúteis ao seu respeito e também sobre o reino de Deus. Nessa passagem não foi diferente, pois Jesus relembrou seus discípulos e seguidores sobre os líderes da época. Ele falou de duas lideranças. Primeiro ele falou sobre os escribas, que eram pessoas que se dominavam, doutores e mestres, e os fariseus, que foram pessoas que faziam as leis, sendo que muitas delas tinham benefícios próprios. Preste atenção aqui. Jesus fala de duas classes aqui religiosas. Os escribas, que eram pessoas que se dominavam, doutores e mestres, e os fariseus, que foram pessoas que faziam as leis, sendo que muitas delas em benefício próprio, sendo que eles mesmos se consideravam santos, pois se achavam os verdadeiros líderes, os verdadeiros santos de Israel. O grande problema aqui é você começar a compreender essas questões todas, né? As pessoas faziam leis humanas, geralmente não eram as leis de Deus, não vinham direto da parte de Deus, eram leis humanas, e essas pessoas se achavam acima de qualquer outra pessoa, até mesmo acima de Deus, em cima das leis que muitas vezes eles escreviam. Mas voltando ao texto aqui, irmão, as tradições dos fariseus, bem como a interpretação e aplicação das suas leis, tornaram-se para eles tão importante quanto a lei de Deus. A tradição que aqueles homens já estavam vivendo, estavam sendo mais importante que a lei de Deus. Preste atenção, aqui é um dos focos desse sermão.
Jesus justamente isso, Jesus estava questionando justamente sobre essas coisas, que as leis que aqueles homens estavam falando e ensinando, estava sendo mais importante do que a lei de Deus. As leis farisaicas, irmãos, preste atenção, não eram totalmente más aqui. Algumas eram até benéficas, como nós aprendemos, mas o problema surgiu quando líderes religiosos sustentavam a ideia de que as leis elaboradas por homens eram iguais às leis escritas e mandadas por Deus. As leis não escritas por Deus, mas as leis criadas por Deus. Jesus questiona esses homens falando justamente sobre isso. Olhava para os seus seguidores e falava assim, tomem cuidado, porque as leis que essas pessoas estão fazendo, elas querem ser iguais às criadas por Deus. Eles recomendavam a todos que obedecessem às suas leis, porém eles mesmos não as respeitavam, obedeciam às leis não para honrar a Deus, mas para terem uma aparência de homem justo. Quando nós olhamos para muitas pessoas dentro da nossa comunidade de fé, nós observamos homens e mulheres assim, principalmente pastores, e eu estou nessa lista também. Nós olhamos líderes religiosos muitas vezes jogando fardos e fardos pesados em cima dos membros da igreja, e muitas vezes nós não conseguimos manter essa santidade, manter esse compromisso, manter essa fidelidade que muitas vezes nós pedimos para os membros das nossas igrejas. Era justamente isso que Jesus questionava aqui, que esses homens criavam leis, ensinavam coisas, mas eles mesmos não viviam esses princípios. Eles mesmos não viviam. Eles obedeciam às leis não para honrar a Deus, mas para terem uma aparência de homem justos. Jesus geralmente não condenou o que os fariseus ensinavam aqui, mas sim a hipocrisia e o orgulho deles. Jesus condenava a hipocrisia e o orgulho de cada um deles. Então observamos o comportamento dessas lideranças, irmãos. Falou para aqueles que ouviam o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quando eles o disserem, porém, olha o que Jesus falou aqui, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha o que Jesus ensinou aqui. Fazei e guardai, pois tudo quando eles o disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O grande problema, irmãos, que surgiu na igreja evangélica nos últimos anos, foi justamente esse tipo de liderança que nós começamos a observar no nosso meio, onde muitos líderes começavam a pedir coisas e mais coisas, coisas e mais coisas, e essa semana eu me deparei, falando justamente sobre isso com muitas pessoas pelas redes sociais, onde as pessoas ficavam falando assim: pastor, mas A, B, C, D. E hoje de manhã, quando o Jefinho ele fez uma oração aqui na minha casa, quando o irmão Jefinho ele foi embora juntamente com a sua esposa, quando ele fez uma oração aqui na minha casa, ele nos lembrou algo importante, dizendo assim que nós passamos um final de semana sem precisar de ficar falando de A ou de B ou de C ou de D aqui dentro de casa. Nós falamos de nós mesmos, nós falamos de coisas boas, de sonhos, de projetos. Depois de muito tempo nós sentamos aqui não para ficar falando mal de A ou de B, ou falando das nossas mazelas, das nossas dificuldades do nosso dia a dia. Porque muitas vezes, irmãos, nós também somos feridos, porque nós esperamos algo vindo da parte de alguém superior a nós, e muitas vezes nós não conseguimos receber essas coisas, e nós também ficamos frustrados. E aí vem esse texto e nos fala que tem muitos líderes, muitos religiosos que pedem, mas elas mesmas não cumprem com nada. E eu lembrei dessa passagem aqui agora, lembrando que o Jefinho, na hora que ele fez uma oração, ele agradeceu ao Senhor, porque há quanto tempo que nós não sentávamos juntos e de repente falávamos dos nossos sonhos e projetos. Por isso, irmãos, que Jesus ele faz essa observação aqui: fazei e guardai, pois tudo quando eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Perceba aqui que Jesus respeitava esses líderes como religiosos, pois eram pessoas que diretamente cuidavam da parte religiosa do povo de Deus, mas ele, Jesus, não acreditava nas suas atitudes.
Pois falava sobre as leis, ensinava e escrevia, mas no fundo não se comportava como tal. Fazendo então Jesus mostrar mais uma vez a sua sabedoria e entendimento do reino de Deus para com o povo. Pois palavras falam, atitudes gritam. É justamente isso que Jesus questionava essas pessoas. Falava, querido, você pode falar, mas as suas atitudes tem que ser mais forte do que aquilo que você está falando. Eu lembro de muitos pais, que ensinavam o filho assim, não quero que você bebe, eu não quero que você fuma. Mas o pai é um fumante dentro de casa. O pai bebia dentro de casa. E uma criança, de repente, olhando aqui, mas o senhor me pede isso, mas o senhor faz? É mais ou menos a atitude que os fariseus e os escribas tinham com as pessoas. Eles falavam, ensinavam, mas muitas vezes eles não tinham aquela atitude santa, aquela atitude regrada, aquela atitude que as pessoas podem, assim como Paulo, Pedro, o próprio Jesus, durante muito tempo, nós na igreja falamos assim, não olha para mim não, olha para mim não, olha para Jesus. Nós temos que ter a atitude de Paulo, querido. Olha para mim. Olha para mim. O desafio hoje na igreja, começando pela classe pastoral, é justamente ter a oportunidade de virar para as pessoas e falar assim, olha para mim, querido, olha a minha vida, olha a minha atitude. Olha a minha vida, olha a minha atitude. Será que é fácil chegar hoje nas pessoas e falar assim, pode olhar para mim, porque eu tenho uma vida santa, eu tenho uma vida regrada, eu vacilo, eu peco, eu erro, mas eu estou no processo de conserto com Deus e tenho a mesma humildade, se eu errar, pedir perdão. E se eu cair, eu tenho condições de levantar e continuar na caminhada. Jesus não, Jesus via que essas pessoas erravam nas suas atitudes, mas elas não voltavam atrás, porque o status era mais importante. Como eu disse aqui, pois eles falavam sobre as leis, ensinavam e escreviam muito bem, mas no fundo não se comportava como tal, fazendo então Jesus mostrar mais uma vez que a sua sabedoria e entendimento do reino de Deus para o povo era muito mais importante. Aí eu volto a dizer, palavras falam, atitudes gritam. Então 3 exemplos eu observo aqui. 3 exemplos podemos observar aqui. Primeiro, visando e alertando sobre os comportamentos desses líderes que eram de jogar responsabilidade sobre o povo, trazendo assim uma simbologia de fardo pesado. Preste atenção aqui. Muitas vezes nós, líderes religiosos, temos mania de colocar fardos pesados nas costas de muitos dos nossos liderados e às vezes pedimos uma santidade e comportamento que nem mesmo nós conseguimos cumprir isso, querido. Muitas vezes nós pedimos algo com os membros da nossa igreja que muitas vezes nem eu consigo cumprir. E aqui que era o grande perigo. Eu gosto muito daquela frase quando nós falamos que Deus sonda o nosso coração, que Deus conhece o nosso coração. Fico imaginando Deus no seu santo e poderoso trono olhando para mim e dizendo assim, você está pedindo algo para eles, mas você mesmo não pratica. Então começa por você. Porque quando você ensina a verdade que passa pela tua vida, as pessoas vão olhar para você, vão perceber que o que você está pregando, ensinando é verdade e elas vão viver aquilo que você está ensinando. Isso é importante para nós que somos líderes religiosos, que nós estamos na igreja, nós temos que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver que tudo aquilo que sai da nossa boca, querido, mesmo que nós às vezes não somos aquela pessoa perfeita, que as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, que crente bonito, que crente mais santo. Mas aquilo que você vive de verdade, querido, Deus não vai te desonrar em lugar nenhum. Porque aquilo, quando você ministrar aquilo, as pessoas vão olhar para você e vão ver que é verdade. Vão perceber que é verdade. Por isso, eu enfatizei essa primeira fase aqui, trazendo assim uma simbologia de fardos pesados. Que muitas vezes nós colocamos fardos pesados nas pessoas, mas nós mesmos não estamos dispostos a carregar o fardo de ninguém. Eu não quero ajudar o meu próximo. Eu não estou a fim de ajudar o meu próximo. Mas eu gosto de jogar todo o peso sobre as costas deles. Eu tenho falado isso em algumas igrejas que eu pastoreio, Às vezes as pessoas chegam para nós, pastor, Deus me deu uma palavra assim, Deus pediu para fazer isso. Eu falo assim,
Deus falou com você, não foi? Se Deus falou com você, então vá lá e faça. Pode fazer, querido. Porque se Deus te deu essa visão, se Deus te deu essa clareza, e tem muitos líderes aqui que estão nos acompanhando agora, sabe disso. Eu sempre fiz esse desafio para eles. Agora, aquilo que Deus dá para mim, que Deus dá uma voz de comando para mim, falou assim: Anderson, eu quero que você puxa isso. Eu não tenho como passar para a segunda e para a terceira, irmão, porque é responsabilidade minha. E eu vejo testemunho de muita liderança falando justamente sobre isso, que às vezes o pastor, ele gosta de jogar fardos nas pessoas, mas ele mesmo não consegue carregar. E hoje essa visão, irmãos, é muito complicada pelos tempos que nós estamos passando hoje. Eu volto a falar aqui, muitas vezes nós queremos jogar fardo nas costas das pessoas, mas nós, líderes, nós mesmos não estamos dispostos a carregar o nosso próprio fardo. E isso Jesus, preste atenção aqui, e isso Jesus observou naqueles líderes e questionou sobre isso, mostrando que nem para ajudar uma pessoa a carregar o seu fardo, eles serviam. Jesus olhou para aquelas pessoas e falou assim: querido, nem para ajudar a carregar o fardo, essa liderança serve. Assim, às vezes, somos nós. Sujeitamos que as pessoas vivem e pratiquem boas ações e tenham comportamentos exemplares um para com os outros, mas a nossa atitude nem sempre é o que falamos para elas. Se Jesus estivesse, irmãos, em muitas igrejas hoje, Ele está, né? Ele está todo o culto. Mas se o próprio Senhor Jesus Cristo não nos incomoda, como que nós podemos falar algo daquilo que nós não vivemos? O segundo ponto aqui, eles gostavam de ser vistos e adorados. Quando queriam mais destaque, colocava o filactérios, que eram pequenos estojos que encerravam frases importantes da lei e que os judeus traziam presos nos seus braços ou testas, procurando cumprir assim materialmente o que estava escrito em Êxodo, capítulo 13, do versículo 9 ao 15, e as franjas, que eram bolas presas à extremidade do manto, conforme em Números 15, 38. Mas voltando ao texto, Jesus olhava esses comportamentos e percebia a falta de amor e respeito para com o próximo, pois eles queriam ser vistos como santos, mas no fundo queriam ser observados e admirados pelos outros. Grandes textos, irmãos, preste atenção, grandes textos religiosos e grandes pingentes aqui nas roupas, tudo isso para ser admirado como líderes e religiosos exemplares. A grande questão aqui era, eles não se preocupavam em ser santos, apenas em aparecer santos, a fim de ser admirados e louvados pelo povo. Eles não se preocupavam em ser santos, apenas em aparecer santos, a fim de ser admirados pelo povo. As pessoas, eu falei isso muito com a minha esposa, eu falei assim: poxa amor, qual que é o exemplo que nós estamos dando para as pessoas às vezes aí fora, né? Porque as pessoas às vezes esperam tanto de nós, esperam algo tão forte vindo de nós, que às vezes nós temos até medo, porque as pessoas esperavam um tipo de uma santidade que muitas vezes, irmãos, nem o próprio Deus está nos pedindo essa santidade. As pessoas às vezes elas têm essa mania, né, de colocar fardos na vida das pessoas e elas não conseguem depois entender esse processo de cura, de libertação, de santificação, porque quem tem que te moldar, quem tem que te mudar é o Espírito Santo. Eu mesmo, irmão, demorei muito tempo para ir para a igreja, porque a forma que as pessoas falavam de mim, sobre Jesus e de um Deus, era um Deus ao qual eu não acreditava. Mas um dia eu conheci esse amor de Deus. Eu tive que viver esse amor de Deus, ter essa experiência com Deus. Eu olhei para homens que tinham vida com Deus, deixei de olhar para aquelas pessoas que muitas vezes falavam, ensinavam, pregavam, estavam em destaque no altar, mas muitas vezes eram secas comigo. Passavam e não me davam a paz do Senhor. Não me chamava para participar de ministério nenhum. Às vezes meus olhinhos, né, ficavam ali brilhando, blim, 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 blim.
Nem às vezes você vivia lá as pessoas falando, pregando e cantando sobre amor, sobre amor, sobre amor, sobre amor, mas quando descia do altar, não tinha atitudes santas. Passava perto da rua, não te dava a paz do Senhor, mesmo sabendo que você era da igreja que ele participa também. Mas tudo isso, irmãos, não me impediu de continuar firme na igreja. Talvez você que está nos vendo aí agora, talvez você que está nos acompanhando, de repente você passou por esse processo e saiu fora da igreja, mas eu quero dizer para você, querido, na igreja que você participou ou participa, olha para pessoas que têm vida com Deus. Nem todo mundo vai te beijar, nem todo mundo vai te abraçar, nem todo mundo vai te dar a paz do Senhor. Mas eu não posso acreditar que dentro da casa do Senhor, pelo menos não tenha uma pessoa com vida com Deus, que vai te abraçar, que vai te beijar, que vai te respeitar em todas as áreas, respeitar a sua limitação, respeitar o teu tempo. Era justamente isso que Jesus questionava aqui, que aquelas pessoas ensinavam, mas elas não praticavam o que ensinavam. Jesus mesmo alerta, querido, observem bem, escuta, isso é bom, isso é agradável, mas não olha a atitude deles, porque a atitude deles não representa aquilo que eles estão ensinando. O desafio aqui é justamente sobre isso. É você olhar para a vida de pessoas que têm vida com Deus, propósito com Deus, mesmo com todas as limitações. Eu estava falando isso com o Jefinho, né? Com o Jefinho, com a Carol aqui dentro de casa, que às vezes é um desafio muito grande você evangelizar a sua própria casa. Porque as pessoas, mesmo quando você aceita Jesus, quando você mudou toda a sua atitude, as pessoas ainda te olham como aquele velho homem, como aquela velha mulher. E às vezes as pessoas, quando você dá um vacilo, né, porque o velho homem volta, né, de vez em quando, porque você dá uma surtada, né, porque você às vezes faz uma carinha ou outra, né, aí as pessoas falam, mas você não é crente. E aí eu estava falando justamente desse desafio, né, que é você falar das coisas de Deus. Mas aí vem Deus, não para dar legitimidade aos nossos erros, irmãos. Mas aí eu lembro que outros homens que caminharam com Deus também, não tiveram uma vida tão perfeita familiar assim, não por erro deles, mas por N questões. Não é o caso desse sermão aqui agora. Nós estamos falando, querido, que são coisas que acontecem com a gente. Que às vezes as pessoas falam assim, mas você não é pastor, mas você não é isso, você não é aquilo. Eu falo assim, sou. Então às vezes nós temos que tomar esse cuidado também, de mostrar isso para as pessoas. Então cabe a cada um de nós refletirmos e fazer uma autoanálise. Ou seja, fazer um conjunto de esforços sistemáticos de nós mesmos, visando a compreensão da nossa própria personalidade, sem recorrer à ajuda do outro. Não é vaidade, querido. Eu peço perdão para você se você achar que isso é uma vaidade, mas não é vaidade. Eu sempre falo isso. Eu como pastor, esse é um desafio de nós pastores, e você também que é líder, você também tem que refletir sobre isso. Você gostaria de ser pastoreado por uma pessoa igual a você? Olha que desafio, né? Você gostaria de ser pastoreado por uma pessoa igual a você? Eu, depois que eu acabo esse sermão aqui, eu deixo registrado, eu fico muito emocionado pelas palavras que eu lanço no coração de cada irmão, de cada irmã aqui. Porque isso legitima o que Deus me ajuda muito no meu ministério. Eu falo assim, poxa, se eu fosse pastoreado por um cara como eu ia gostar muito. Porque eu sei que aquilo que eu estou ensinando aqui, querido, é muito difícil, mas não é impossível para nós. É difícil, mas não é impossível. Todos os dias eu estou num processo de transformação. Todos os dias. Então, cabe a cada um de nós refletirmos e fazer essa autoanálise. Existe algo em nós que precisa ser mudado nessa noite, querido? Ser mudado, ser moldado, ser transformado, ser tirado, ser ensinado? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Ficam essas perguntas sempre para a nossa reflexão pessoal. Atualmente, assim como os fariseus, muitas pessoas afirmam conhecer a Bíblia, mas não permite que a palavra de Deus modifique a sua vida.
Afirmam seguir a Jesus, mas não vivem de acordo com seus padrões de amor. Por isso devemos assegurar-nos de que os nossos atos estão de acordo com a nossa crença e também com a vontade de Deus. Olha que bonito isso. Muitas pessoas falam que conhecem a Bíblia, mas não permitem que a palavra de Deus modifique a sua vida. Elas falam que conhecem a Bíblia, mas não permite. Tem gente ainda que não sabe perdoar, querido. Tem gente ainda que não sabe amar. Tem gente ainda que não sabe lançar uma palavra de amor. O exemplo, eu até tirei aqui desse sermão, mas acho que aqui cabe o que eu ia colocar no sermão. O que acontecia com os fariseus e com os escribas, que eles colocavam algo pesado sobre eles, assim, um estojo, e carregavam umas bolas na sua roupa. E hoje, fazendo uma comparação, eu sei que é chula, me desculpa a comparação, é como aqueles crentes, irmãos, que carregam aquela Bíblia desse tamanho assim e vai para a igreja, só para mostrar que é crente. Mas às vezes as atitudes deles, irmãos, não condizem com nada daquilo que eles estão carregando para a igreja. E às vezes você vai com uma Bíblia pequenininha, você está vivendo muito mais da palavra de Deus do que você carregar uma baita de uma Bíblia para falar que você é um religioso, que você é um crente. Essas coisas nós temos que observar. Seria a mesma coisa Jesus olhando para mim e falando assim: olha lá o tamanho da Bíblia do pastor Anderson, olha que Bíblia linda, é uma das mais caras, mas ele não vive nada daquilo ali que está ali dentro da palavra de Deus. Ele não vive nada. Hoje eu dei a oportunidade para o pastor Anderson amar uma pessoa e ele não amou. Ontem eu dei uma oportunidade para o pastor Anderson falar do meu amor, do meu cuidado, e ele não fez. Mas ele tem uma Bíblia, ó, grandona. Era mais ou menos isso que Jesus estava preocupado, olhando para aquelas pessoas. Falei assim: olha o que eles carregam, olha o que eles têm na sua roupa. Eles falam muito, mas não vivem aquilo que eles ensinam. Então toma cuidado, meus seguidores, toma cuidado, meus discípulos. Isso daqui é perigoso. Escuta tudo que eles estão falando, mas não vive de acordo que eles vivem. Porque a atitude deles não condizem com aquilo que eles ensinam. Por que muita gente ficou saturado de igrejas evangélicas? Desculpe, irmão, em nome de Jesus eu sou pastor, mas eu também não posso colocar máscara. Por que tem muita gente cansada de igreja evangélica? Parece que não quer nem pisar na igreja. Porque eles estão cansados de olhar para a liderança, e essa liderança muitas vezes não corresponder pelo menos o mínimo que a Bíblia pede para fazer. E eu falo muito isso, querido, no dia que eu deixar de pastorear, no dia que eu deixar de pregar, no dia que eu deixar de visitar, no dia que eu deixar de orar pelos enfermos, no dia que eu deixar de orar pela prosperidade, no dia que eu parar de ensinar, ou de, mesmo com todas as minhas limitações, mostrar Jesus através das minhas atitudes, eu não sei se eu vou continuar sendo pastor mais. Porque desde o dia que eu vi essa frase vindo da boca de um pastor de São Paulo, ele falou assim: pastor Anderson, palavras falam, atitudes gritam. Aquilo mexeu com toda a minha estrutura. Mesmo com todos os meus erros, mesmo com todos os meus pecados, eu tenho que ter esse entendimento. Era Jesus novamente ensinando assim: Anderson, na Bíblia está recheada de gente que falou, ensinou, mas não viveram. Não viveram. É isso que é a grande questão aqui. Atualmente, irmãos, assim como os fariseus, muitas pessoas afirmam conhecer a Bíblia, mas não permite que a palavra de Deus modifique a sua vida. Sabemos que não é fácil compreender certas leituras, e principalmente sermões doutrinários, como no caso desse texto que nos chama atenção tanto para a liderança das igrejas, como a nossa própria, dentro e fora do contexto religioso. Pois podemos fazer uma análise da nossa vida, podendo assim até mesmo ter um renovo espiritual e doutrinário da nossa fé e crença. O que esse texto está falando comigo, querido? Toda reflexão bíblica, ela tem que fazer você pensar sobre isso. O que esse texto pode fazer por mim? O que esse texto falou comigo? Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou pastora. Mas querido, a partir do momento que você levantou as suas mãos, você aceitou a Jesus, eu gosto muito disso.
Quando você não levantou as suas mãos e aceitou Jesus, estava tudo certo, querido, estava tudo certo. Estava certinho na sua vida. Ficava de boa. Podia pecar, podia vacilar. Fica lá. Mas no dia que você levantou as suas mãos, querido, aí tudo mudou. Aí tudo mudou. Falou assim, agora mudou minha vida. Pecar nunca mais vai ser a mesma coisa. Se tem alguém aqui, querido, assim como eu, que depois que levantou as mãos para Jesus, querido, que aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, pecar foi a mesma coisa? Seja sincero. Depois que você aceitou a Jesus, pecar foi a mesma coisa? É um horror. Você se sente mal. Você chora pelo canto. Você passa dias e dias triste, doido para abrir o seu coração. Doido para abrir o teu coração. É justamente isso que Jesus nos chama a atenção. O terceiro ponto aqui, irmãos, preste atenção. O terceiro ponto, esses líderes queriam destaques. Precisamos ser vistos e talvez ouvidos para mostrar eles precisavam ser vistos e ouvidos para mostrar as suas posições e principalmente de serem reconhecidos como mestres. Sabe aquelas pessoas que precisam se firmar na sua posição, querido? Às vezes eles são muito autoritários, mas eu sou líder, né? Eu sou pastor, eu sou ministro de louvor, eu sou o tesoureiro, eu sou o membro mais antigo da igreja, eu fui o fundador da igreja. Parece que eles têm que gritar alto para mostrar que eles têm algum destaque na tua vida. Eu fico imaginando Jesus olhando assim para nós. Você não entendeu nada do evangelho, tu não entendeu nada dos meus ensinamentos. É isso daqui que é a grande questão. Eles precisavam de destaque. Por isso que nessa época, irmãos, era um belo reconhecimento pela comunidade ser chamado de mestre. Quando naquela época você ser chamado de mestre, irmão, você estava no topo. Porque você chegou no auge da sua religião e as pessoas falam assim, você tem tanto conhecimento que você hoje é mestre. E eles gostavam desse título, mestre, porque trazia respeito e status sociais e econômicos. Porém, as pessoas desejam alcançar posições de liderança, não apenas nos negócios seculares, mas também na igreja. É muito perigoso quando o amor a uma posição se torna maior do que a lealdade a Deus. Tem muita gente, irmãos, que fez a rota para se tornar líderes ou receber posições dentro da igreja. E é justamente isso daqui que me chama a atenção quando eu consigo observar o seguinte, que é muito perigoso quando o amor a uma posição se torna maior do que a lealdade a Deus. E hoje tem muito crente dando jeitinho aí. Tem muita igreja, muitos membros dando jeitinho. Vou articular aqui porque eu quero pegar essa posição, eu quero fazer isso. Eita Deus. É triste, mas a política chegou até dentro da igreja. Não que nós não podemos ser políticos, mas às vezes até esse posicionamento, irmão, nós observamos isso. Pessoas dando jeitinho para tentar ganhar cargo, para tentar ficar numa posição de destaque. Isso é muito perigoso. Preste atenção, querido, que eu também estou recebendo uma exortação da parte de Deus. Eu não estou pregando algo aqui ao qual também não fala comigo. Está falando diretamente comigo também, falando, cuidado com o jeitinho para você querer ganhar destaque em algumas áreas. Seja você mesmo. Eu já contei aqui para alguns irmãos aqui que durante muito tempo, né, eu gosto muito de um pastor. Ele me inspira muito, né? Porque tem pessoas que nos emocionam como esse pastor e tem pessoas que nos dão direcionamento como os nossos bispos e bispas, né? Da igreja metodista. Mas existem muitos pastores que me emocionam. E um dia eu queria pregar igual esse homem, falar igual esse homem, e Deus falou assim, não é nada disso. Seja você mesmo. Prega do seu jeito, prega do jeitinho mesmo que a tua voz é, não fica tentando colocar entonação mais alta, mais baixa, seja você mesmo. E quando você é você mesmo, as pessoas vão te ouvir pelo que você é, e não pelo personagem que você está fazendo de um pastor ou de uma liderança. Eu quero você com seu perfil. E Deus, de quanto eu ouvi isso, irmão de Deus, o meu ministério mudou por completo, que eu parei de fazer um personagem
E eu vivi o ministério profético do pastor Anderson, aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem coisas que eu não vou conseguir ministrar, tem coisas que eu não vou conseguir ensinar, mas tem coisas específicas que Deus deu para mim, e aquilo que Ele deu para mim, eu estou cumprindo e fazendo. Assim também tem que ser comigo e tem que ser com você. Se Deus te chamou para cantar, louve ao Senhor. Se Deus te chamou para pregar, pregue ao Senhor. Se Deus te deu um ministério de ensino, ensina para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus te deu um dom de talento, de tesouraria, de contador, receba isso também com muita glória, com honra, porque Deus vai te usar, irmão, naquilo que Ele te chamou. Muito tempo, durante muitos anos na igreja, nós estamos colocando pessoas por carisma e não por capacidade. Aqui é o grande perigo, que como pastor eu observo isso. Nós colocamos pessoas em destaque muito pelo carisma, mas não pela tua capacidade de fazer algo. Por isso que muitas pessoas, irmãos, acabam se desviando, porque elas não eram capacitadas, né? Às vezes nós tiramos um tesoureiro de um lugar para colocar ele no ensino, ou tiramos uma pessoa do ensino para colocar na tesouraria, e ali nós fazemos uma confusão na mente das pessoas. E elas muitas vezes, irmãos, elas não conseguem dar 100% daquilo que elas vivem, do que elas tinham como seu ministério. Se Deus te deu um ministério para ficar na porta, querido, então fica. Seja o primeiro que recebe as pessoas, que dão um abraço. Eu sempre valorizo isso, né? O ministério dos bastidores são um dos ministérios mais importantes da igreja, os menos vistos, mas são os mais importantes. Aquele que coloca uma água lá para o pastor, aquele que pega na mão de um visitante, aquele que abre a igreja, né? Temos aqui o nosso irmão Tiago, né? Ele tem limpado a nossa igreja lá, um servo do Senhor, tem nos ajudado muito, né? Deus tocou no coração dele, ele está lá fazendo, o ministério é dele, às vezes não é eu, vou lá limpa a igreja, Deus deu para ele, colocou no coração dele, e no momento exato ele vai receber o galardão dele, glória a Deus, aleluia, como nós temos outros irmãos aqui também de Sacra Família. Só estou dizendo, irmão, que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça com excelência, faça com respeito. Se você foi chamado para pregar, pregue. O irmão Bruno está falando aqui sobre água com gás, né? Que Deus abençoe vocês todos, irmãos, porque isso daqui é reino de Deus. Jesus olhava para os fariseus e para os escribas e falou assim, eles ensinam muito bem, escrevem muito bem, mas eles não vivem o que pregam. E aqui foi a grande questão disso tudo, irmãos. Por isso eu falo para vocês mais uma vez, foi isso que aconteceu com os fariseus e doutores das leis. Jesus não é contra todas as lideranças, é contra aqueles que apenas se servem de si mesmo e não aos outros. Precisamos de líderes que sejam verdadeiros cristãos, para aí sim ver a unção e o amor de Deus agindo na nossa vida e também na nossa comunidade, querido. É isso que a igreja de Cristo Jesus tem que voltar. É isso, depois dessa quarentena, irmãos, quando todos voltarem para o templo do Senhor, é isso que nós temos que ensinar às pessoas. Que nós não somos bonitinhos somente agora pelas redes sociais. Quando as pessoas voltarem para a casa do Senhor, receber essas pessoas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Entender que às vezes, irmãos, existe um momento de ficar em destaque, existe um momento também de se retirar do nosso posicionamento. Porque Deus quer colocar outras pessoas também ali dentro. Por isso que eu falo sempre, não vamos deixar o amor de Deus acabar em nós. Não deixe que o amor de Deus acabe nos seus corações. Era justamente isso que Jesus ensinava aqui. Falou assim, querido, essas pessoas têm um amor muito grande, mas eles caíram no religioso. Agora eles estão naquele período que eles estão a fim de ensinar. Mas eles não querem viver muito daquilo que eles vivem pregando, vivem ensinando. Se você ler a Bíblia, irmãos, você vai ver que muitas vezes os fariseus, os escribas, tentaram ali prejudicar Jesus, como eram homens santos. Jesus não estava fazendo nada demais. Jesus estava ensinando uma nova doutrina, mas aquilo ali não era para acabar com as leis farisaicas ou dos escribas. Jesus simplesmente estava dando um renovo espiritual. Se aqueles homens deixassem a palavra dele entrar no coração, eles poderiam, irmão, mudar o ministério deles por completo. Vamos ficar espertos e alertas para que ele, através dessa mensagem, ele, Jesus, através dessa mensagem, quer nos dizer, pois a humildade e a lealdade a ele está acima de tudo, pois ele é o nosso maior exemplo de líder e é o nosso maior mestre. Olha que bonito isso. Vamos olhar para ele, querido.
porque Ele é o nosso maior líder e é o nosso maior mestre, é o nosso maior exemplo. Todas as vezes quando nós olhamos para Jesus, nós temos que perceber, e se fosse Jesus aqui no meu lugar? Será que Ele ia falar o que eu vou falar? Pensar o que eu vou pensar? Fazer o que eu vou fazer? Eu ainda tenho essa vontade de fazer essa campanha, né? Fazer uma campanha da pulseirinha assim, colocar na pulseirinha, em meu lugar o que faria Jesus, né? Eu ainda vou fazer essa campanha em nome de Jesus. Em meu lugar o que faria Jesus? Passar 1 mês, 2 meses com essa pulseira no braço. 1 mês, 2 meses com essa pulseira no braço. Toda decisão nossa, antes de fazer qualquer decisão, olhar para a pulseira e falar assim, e aí, Jesus ia fechar esse negócio aqui ou não? Jesus ia comprar sim ou não? Então eu vou comprar. Jesus ia xingar ou Jesus ia liberar uma palavra? Jesus ia liberar uma palavra, então eu vou liberar uma palavra. Porque não é fácil ser cristão, é justamente isso que nós estamos falando para as pessoas. É fácil ser cristão? É fácil fazer isso? É fácil você ter algo escrito em você mesmo para você olhar e falar assim, rapaz, e agora? O que eu faço? Caiu um dinheiro aqui, sumiu um dinheiro aqui, a dona do bar lá me deu um dinheiro a mais, lá no supermercado me deu um dinheiro a mais, vou para casa porque eu estou precisando, eu vou lá devolver. O que eu vou fazer agora nesse momento? Esse é o desafio. E só para finalizar, irmãos, mas sempre que podia, Jesus lembrava sobre as atitudes desses líderes religiosos. E nesse texto não foi diferente. As nossas atitudes têm que causar transformações naqueles que precisam e querem ouvir a Deus, ouvir sobre Jesus Cristo e descobrir os dons que o Espírito Santo pode nos conceder. Por isso, irmãos, eu deixo 3 atitudes aqui que temos que ter, que é o seguinte. O primeiro é, vamos tomar cuidado com as nossas grandezas, que nesse caso são as nobrezas de sentimentos dentro e fora das nossas igrejas. O segundo, ser humilde, que nesse caso é de pouca importância o brilho, sem realce, apagando-se assim, despretensioso, dentro também e fora da nossa igreja, sendo sóbrio e simples. E o terceiro, servir em vez de querer ser servido. Então, Jesus nos pede aqui para tomar cuidado com a grandeza, Jesus nos pede aqui para ter humildade, e Jesus nos ensina o seguinte, vamos servir em vez de querer ser servido. Como foi com Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de humildade em liderança. Ele não teve grandeza, ele era filho de Deus, querido, ele não teve grandeza, ele veio servir. Ele foi humilde. E ele não veio para servir. E ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E às vezes nós temos que procurar olhar para Jesus e entender justamente sobre isso. Mas dessas 3 atitudes, só para finalizar aqui, dessas 3 atitudes, eu quero destacar o orgulho. Pois um dos maiores pecados é justamente ele, o orgulho. Por várias razões, como nos mostra o Salmo 59, versículo 12, que diz assim, pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentira que proferem. Assim como também no texto de Provérbios 8, versículo 13, que diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Olha o que Deus já nos ensinava sobre isso, querido. O orgulho está levando muitos crentes, desculpa que eu vou falar, para o inferno. O grande problema aqui é o orgulho. É líderes que sabem que errou, mas não tem a humildade de falar assim, igreja, me perdoa, eu errei. De líderes que erram, mas não sabem pedir perdão ao Senhor. De marido que erra com a esposa e não sabe pedir desculpa. De filho que erra com pai e mãe e não sabe pedir desculpa. E aí vem Deus e fala assim, querido, o orgulho, eu não consigo amar as pessoas que são orgulhosas. Por isso que eu sempre falo que o orgulho tira muitas pessoas do céu. Assim como aconteceu com o próprio Lúcifer, né? Ao olhar, sentiu orgulho, uma vaidade, queria ser maior do que Deus. E junto com ele carregou uma geração também de anjos. Uma geração.
que acompanhou a palavra daquele anjo e foi junto com ele. Por isso, irmão, não deixa o orgulho te tirar os céus. Não deixa o orgulho de você pedir perdão, desculpa, reconhecer o teu erro, te tirar a eternidade. Deus está nos falando aqui, lá no Salmo 59:12. Deus está nos falando aqui, lá em Provérbios 8:13. Pois o orgulho foi o pecado principal de Satanás. O orgulho diz, eu posso fazer isso melhor do que Deus, conforme Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Olha o que o orgulho diz, eu posso fazer isso melhor do que Deus. O orgulho leva inevitavelmente ao pecado da rebelião, que foi justamente isso que aconteceu com Satanás. Por levar adiante de um jeito orgulhoso nossos planos para as nossas vidas, irmão, e para a vida daqueles ao nosso redor, nós entramos inevitavelmente em conflito com o plano de Deus. Por isso nós não podemos deixar que o nosso orgulho nos atrapalhe de ganhar a eternidade. Foi justamente isso que Jesus olhou para os fariseus e por isso que ele falou assim, eles são muito orgulhosos, eles ensinam, escrevem muito bem, mas eles não vivem. Então não vamos ser uma pessoa orgulhosa que nos tira a eternidade. Cuidado com aquilo, irmãos, que muitas vezes nós colocamos fardos pesados na vida das pessoas, mas nós mesmos não estamos dispostos a carregar. Cuidado com aquilo que você está ensinando, mas que muitas vezes você não vive. Não que você não pode ensinar, mas quando você vive aquilo, quando você prega aquilo que você vive, tem muito mais autoridade no reino espiritual. Vamos tomar cuidado, irmãos, com essa geração hoje de pessoas que muitas vezes elas não estão se permitindo, né? Elas já estão saturadas de igreja, porque elas estão cansadas de olhar para muitas pessoas dentro da igreja e essas pessoas não falarem do amor de Deus fora da igreja. Fora da igreja. Não vamos deixar essas coisas acontecer. Eu até te peço perdão se às vezes eu passei perto de você e não te dei a paz do Senhor, porque igual eu falei, irmão, às vezes por usar óculos também, às vezes eu não enxergo todo mundo, né? E às vezes como eu sou pastor, eu pastoreio gente de perto, gente de longe, né? E por ser pastor, às vezes, principalmente quando eu encontro com membros metodistas na rua, o pastor antes passou perto de mim e nem falou, irmão, desculpa, se você não me dá a paz do Senhor também, eu não vou saber que você também é da igreja, né? Desculpa, né? E hoje a gente vivemos num mundo que nós pisamos em ovos, a gente tem que tomar muito cautela também em algumas ocasiões. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, não saia da rota, fique na rota daquilo que Jesus quer ensinar, daquilo que Jesus nos ensinou. A palavra de doutrina, de ensinamento é muito difícil. Foi justamente isso que Jesus pegou esses discípulos e estava ensinando para eles assim, ó, olha o comportamento desses homens. Eles ensinam e falam muito bem, mas eles não vivem. Nós já estamos saturados, irmão, de você ficar num lugar onde as pessoas falam, mas não vivem. Lógico, irmão, que muitas vezes eu posso não agradar 100%, mas aquilo que é a minha função, no mínimo, de fazer, eu tenho que fazer. Por isso que eu, como pastor, eu tomo muito cuidado, às vezes, de jogar fardos nas costas dos nossos irmãos, sendo que muitas vezes aquele fardo não é meu, não é da minha liderança. Mas aquilo que é da minha liderança também nós temos que entender que eles têm que carregar, porque foi aquela responsabilidade que Jesus deu para eles e não para mim. Por isso que eu gosto muito desse texto que nós acabamos de ler aqui, porque nos ensina a ser crentes mais saudáveis, mais equilibrados. É isso que está faltando nos dias de hoje, ser crentes mais saudáveis, crentes com equilíbrio, crente que verdadeiramente consegue ler a palavra do Senhor, mesmo que você não vive no contexto daquela época, mas se você trazer para a sua realidade hoje, e se fosse eu? Sempre se coloca, irmão, naquele lugar. E se Jesus estivesse olhando para mim? Será que eu seria um fariseu? Será que eu seria um escriba? Será que eu estou ensinando, pregando algo que nem eu mesmo vivo? Será que eu estou falando para os meus filhos não fazer coisas, mas eu faço? Será que eu estou falando para minha mulher não fazer coisas, mas eu pratico? Será que eu estou pedindo honestidade para um monte de gente, mas eu não sou honesto? Será que eu estou pedindo para as pessoas perdoarem, mas eu mesmo não consigo perdoar? Será que eu estou pedindo para as pessoas amarem, mas eu mesmo não amo ninguém? Se eu estou pedindo para as pessoas ofertarem, dizimarem, mas eu mesmo não sou dizimista, eu mesmo não sou ofertante, eu mesmo não honro a vida de ninguém. Se eu não posso dar uma guarita para ninguém, se eu não posso dar uma carona para o meu irmãozinho, que eu sei que mora perto da minha casa, se eu não posso acompanhar esse irmão junto, né? Porque, irmãos, muitas vezes as nossas atitudes não estão sendo coerentes com aquilo que nós pregamos ou cantamos dentro e fora da igreja. Pois quando alguém fica orgulhoso, irmãos, ele pensa que é autossuficiente. E aí sabe tudo. E só para finalizar,
Enquanto isso, as coisas legais do reino de Deus são dadas àqueles que pedem. Pois eu e você não pedimos para Deus, pedimos entendimento para Deus e nem sabedoria. Então vamos receber. O que está faltando para nós é pedir entendimento e sabedoria para Deus. Entendimento e sabedoria para Deus. Pois Jesus desafiou cada um de nós e desafiou também toda a sociedade da sua época. Para ele a grandeza e o orgulho vem do serviço, da doação de si mesmo para servir a Deus e ao seu semelhante, pois o próprio Jesus Cristo nos deixou bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia. Que a nossa grandeza e orgulho, irmãos, seja tudo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de um monte de mandamento que tinha, de 10 mandamentos que mandaram depois, Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, amém? Você está entendendo isso? Se eu voltar lá no início da pregação, os escribas e fariseus ensinavam, mas não viviam. Vem Jesus e fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que palavra tremenda, irmãos. Hoje foi mais um sermão de ensino, né? Foi um sermão ao qual Deus balança assim, ó: vou balançar hoje. Hoje você não vai entregar carro, você não vai entregar casa, você não vai entregar casamento perfeito, você não vai fazer nada disso. Você vai falar hoje de estrutura emocional, espiritual, sentimental. Porque eu não aguento mais pessoas indo para a igreja e não olhar pessoas com vida com Deus. Mesmo que elas não sejam perfeitas. Porque perfeita é só Deus, amém? Mas pelo menos eu quero ver atitudes vindo da parte de vocês para que quando chegar determinado irmão na igreja, ele possa olhar para vocês e saber assim, ó: eu quero seguir a vida espiritual que esse homem, que essa mulher tem, porque aquilo que ele vive, aquilo que ele prega é verdade, e eu quero caminhar junto com essas pessoas. Que Deus nos dê filhos e filhas espirituais, irmãos. É muito triste quando você chega na igreja e fala assim: quem é mãe espiritual aqui de A e de B e de C, né? E às vezes as pessoas olham assim uma para outra, não está mais ali, né? Nós não temos mais filhos e filhas espirituais. Nós precisamos, irmãos, agora gerar filhos e filhas para Deus, né? Começar a ganhar vidas para Jesus. Nós já passamos daquele período que nós estamos, né, tomando leitinho, agora é comida pesada, agora é feijoada. Por isso que eu preguei hoje isso, né? Tem muitas pessoas que nos acompanham aqui que já está no período da feijoada, irmão. Já parou de tomar leitinho, né? Então Jesus olha para nós e fala assim, ó: agora eu quero atitude. Para só de falar e agora tem atitude. Amém? Não seja como os escribas e os fariseus, irmãos, que muitas vezes pregam, mas não vivem. Se nós estamos tendo as atitudes assim, vamos pedir a Deus para repreender esse mal em cada um de nós, amém? Que começa pela liderança da igreja. Aí onde você estiver, irmãos, eu vou pedir que vocês orem por mim, né? Orem pelo meu ministério, assim como eu vou orar também por vocês. E como pastor, eu sempre gosto de fazer isso. Eu como pastor metodista, né? Se algum pastor metodista, querido, ou qualquer pastor, se um dia te feriu, se um dia te magoou, o Bruno tá aqui, né? Eu já falei isso pro Bruno, foi: Bruno, eu sou pastor metodista em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, né? Aonde eu chegar, em qualquer lugar do mundo, né? E pegar minha carteirinha, não que a gente precisa dar carteirada em ninguém, mas eu falo isso para as pessoas: em qualquer lugar do mundo eu sou um pastor metodista. E se algum pastor metodista um dia te magoou, querido, lançou uma palavra torta sobre a tua vida, eu quero pedir perdão por nós, amém? Como pastor metodista eu quero te pedir perdão. Aceite o meu perdão, porque eu sou pastor metodista, né? E a mesma liderança que estava sobre a vida dessa pessoa também está sobre a minha. E todo mal, irmão, toda seta, né? Tudo aquilo que te magoou, que te ofendeu, se um dia eu também te ofendi, eu te peço perdão, né? Te peço perdão, que o Espírito Santo venha nos renovar, né? Nessa noite. Porque eu não quero ser, irmão, como um escriba e um fariseu, que muitas vezes ensina e não quer viver. Eu reconheço que eu erro, eu vacilo. E por isso que às vezes Deus me incomoda tanto. Falou assim: Anderson, pede perdão, cara, pede perdão por toda a geração de pastores que muitas vezes no momento da raiva, da ira, não vigiou e falou um monte, fez um monte, né? E quero te pedir perdão, amém?
Onde você estiver, ore por mim, que eu vou orar também por vocês. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, ó Deus. A palavra que está escrita, ó Pai, em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 12, é uma palavra muito forte, ó Deus. É uma palavra onde o Senhor olhou para os religiosos da época e viu neles que muito daquilo que eles ensinavam, eles não viviam, Pai. A igreja do Senhor em muitos lugares estão assim, muitas pessoas falando, mas não vivendo aquilo, Pai, que muitas vezes eles pregam em cima do altar ou aquilo que eles cantam, Pai. Pois que tem muita gente que é crítico em determinadas canções que nós ministramos nas nossas igrejas. Muitas vezes as pessoas são críticas, ó Deus, ao olhar para a vida de um pastor fora do templo religioso. Nós te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes não conseguir chegar no coração dessas pessoas, mas nos ensina, Pai, que a nossa fala também seja a nossa prática, por mais toda dificuldade que nós possamos ter, Pai, porque eu sei que é muito difícil viver 100%, Pai, da Tua palavra. Tem coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, tem fardos que foram criadas por homens, nem onde o próprio Senhor tem nos pedido para carregar esse fardo, mas muitas vezes, Pai, a religião coloca fardos pesados demais em cima de nós e muitas pessoas não têm estrutura emocional e espiritual para continuar, Pai, vivendo uma vida de equilíbrio dentro e fora da igreja, porque elas não conseguem entender, Pai, que de acordo com que nós vivemos na nossa caminhada de fé, o Senhor vai nos moldando, blinda o coração dessas pessoas, Deus, que foram ofendidas por uma palavra pastoral, que foram magoadas. Como pastor também eu quero pedir perdão, Pai, por todas as pessoas que, ao querer me defender, Pai, ministerialmente, ou querer dar legitimidade daquilo que eu estava ensinando ou pregando, Pai, eu não tive sabedoria de ouvir uma palavra dos nossos irmãos e ali, Pai, eu coloquei minha posição como pastor maior do que dos meus liderados, Pai. Mas no particular o Senhor sabe, Pai, que o Senhor falou comigo. E assim, Pai, eu não quero ter a experiência, Pai, que aquela cantora Flor de Lis teve na sua vida e no seu ministério, Pai. Que muitas vezes um profeta vem falar com a gente, Pai, mas nós queremos colocar a nossa posição mais alta, Pai, achando que essas pessoas não têm nada para acrescentar na nossa vida e no nosso ministério. Toda profecia, Pai, ela é digna de observação, como o Senhor nos ensina. Então nos ensina, Pai, a ter um coração ensinável, Pai, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou nessa noite, a ter um coração ensinável e nos fazendo observar que tudo aquilo que nós estivemos ensinando, cantando ou vivendo, Pai, possa ser uma prática também na nossa vida diária, Pai. E eu te agradeço pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Que Deus nos abençoe, querido, que Deus nos proteja poderosamente nessa noite, para que possamos, dar o nosso melhor para Jesus, amém? Que Deus os abençoe, aleluia, aleluia, aleluia. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor, amém? Vamos receber a bênção e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós, Ele levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado vocês aí que nos acompanharam. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém, amados? Um abraço e, se possível, compartilhe essa palavra. Amém? Até a próxima, no nome de Jesus. Amém. Amém.